Olá, amigos do Estadão. Estamos aqui de volta com mais uma conexão, ponte aérea, Brasil, Brasília e Paris. Eu aqui de Paris, João Caminoto. E hoje não temos Brasília, o Felipe Frazão está de folga, merecida folga, e nós temos aí a Jéssica Petrovna, que está falando de São Paulo, né, Jéssica? Isso, A hoje a Jéssica conexão é Brasília-São Paulo. Brasília, Paris, São Paulo, né? É. E a gente está. A Jéssica já participou em programas anteriores, ela é jornalista aí da área de internacional do Estadão, e nós vamos falar sobre alguns temas importantes dessa semana. Aqui fora, na Europa, é uma semana bem morta, né? Feriadão. Aqui na França, por exemplo, na quarta-feira foi o Dia da Vitória, né? Não só na França, em vários países, mas o Dia da Vitória, no qual se comemora a vitória na Segunda Guerra Mundial, né? E hoje, quinta-feira, quando a gente grava esse programa, é o Dia da Ascensão, né? Dia da Ascensão, um feriado religioso também em vários países. E a gente vai começar a falar um pouco, a gente pode puxar o assunto falando um pouco do Dia da Vitória, porque o Dia da Vitória na Rússia é comemorado um dia depois do que na França, por exemplo. Por uma questão de fuso horário, quando os alemães assinaram, né, o acordo que estavam se entregando em 45, então o Dia da Vitória na Rússia é no dia 9 de maio. E nesse dia de vitória, o Putin fez um discurso, né, tem os desfiles, né, das Forças Armadas, fez um discurso no qual ele voltou a apresentar, né, a possibilidade de responder com armas nucleares, se necessário, a uma agressão do Ocidente causada aí no bojo da guerra na Ucrânia. Não é a primeira vez que ele faz isso, embora ele venha fazendo ultimamente com um pouco mais de frequência, após um hiato. É uma resposta, principalmente, a algumas manifestações do presidente francês, o Macron, que falou que, né, reiterou essa semana que, se necessário, enviaria tropas. A França poderia enviar tropas para o conflito na Ucrânia, e também de outros líderes ocidentais aí da OTAN. A gente notou que o desfile desse dia 9 de maio em Moscou foi muito mais vigoroso, muito mais otimista do que no ano passado, em 2023, quando a Rússia não passava por um bom momento no conflito, né? Se via até a possibilidade de um avanço maior da Ucrânia nas frentes de batalha. Agora, essa situação foi revertida, né? A Rússia tem um bom momento, né, na guerra, e isso se refletiu nesse desfile, que foi muito forte, segundo o pessoal que fez as comparações com o ano passado. Agora, Jéssica, o que parece, né, é que esse otimismo, esse sentimento positivo em relação ao andamento da guerra por parte de Moscou tem fundamento, né? Tem algum fundamento nos fatos e nos avanços que as tropas russas estão tendo na frente contra a Ucrânia. Então, Caminoto, acho que a gente pode dividir a guerra em alguns momentos, né? Nesse primeiro momento, que foi entre 2022 e 2023, a Rússia ela vai em direção a Kiev, mas ela é obrigada a recuar, ficar ali no leste, porque a Rússia não consegue tomar Kiev tão rapidamente quanto Putin esperava, tanto que a gente tem uma guerra que já dura há mais de 2 anos e começa a focar ali no leste do país. No final de 2022, 2023, a Ucrânia consegue alguns avanços nessa região leste, então retoma a região de Kharkiv, que é uma região importantíssima para a Ucrânia, que estava sob ocupação russa, retoma uma parte de Kherson mais ao sul do país, e tem essas vitórias para celebrar do lado ucraniano. E aí por isso que, né, é nesse contexto que o Putin faz esse desfile mais reduzido do ano passado, inclusive porque tinha perdido vários equipamentos militares, né? A Ucrânia sempre mostrava vídeos de tanques russos destruídos pelas suas forças no fronte de batalha. Agora, o que acontece a partir de então é que a Ucrânia ela tenta montar uma contraofensiva,
no meio do que foi lançada no meio do ano passado, mas essa contraofensiva ela falha em retomar territórios russos. Então a gente tem uma guerra praticamente paralisada, né, uma linha praticamente paralisada ali no leste da Ucrânia. Kiev não conseguiu retomar territórios da forma como esperava. E após isso, assim, além de conseguir conter essa contraofensiva da Ucrânia, a Rússia consegue uma vitória em Bakhmut, depois de uma batalha extremamente sangrenta. Assim, era uma disputa, inclusive, que os jornalistas contestavam por que investir tanto esforço numa cidade que não era tão estratégica e que foi motivo de uma batalha tão sangrenta. E a resposta seria justamente que talvez o Vladimir Putin precisasse de alguma vitória para apresentar antes das eleições na Rússia. Eleições essas, como a gente sabe, ocorreram sem oponentes que de fato pudessem ameaçar a liderança do Vladimir Putin na Rússia, que se estende desde o final de 1999, né? Já são quase 25 anos à frente da Rússia. Mas ele e querem que fique até 2030, pelo menos, sim, né? Já falaram isso. Então, com esse mandato ele já pode ficar até 2030 no poder, né? Mas e além, né? E além. Exato. Até certo. 2030 ele está garantido, depois ele ainda pode tentar outra. A gente tem que chamar tecnicamente como eleições, mas não são eleições, né? Na verdade, é difícil até qualificar isso, porque... É mais um jogo de cena para projetar o próprio poder do que uma possibilidade de mudança do sistema de fato, né? A gente tem visto, assim, no mundo, esses líderes autocratas fazendo isso, assim, usar as eleições para se projetar, para dar algum verniz de legitimidade de um processo que a gente sabe que não é competitivo como deveria ser uma eleição, né? Então, exato, nós temos aí o caso, né, esse caso emblemático do Maduro, né, na Venezuela, que exato. Também isso me lembra um pouco de criança, que a gente ia jogar futebol antigamente na rua, né, e tinha sempre o guri que era o dono da bola. Então, quando ele começava a perder, ele pegava a bola, ou se não só fazia um gol e levava a bola, ganhou o jogo. Me lembra um pouco isso, né? E é terrível, porque a gente vê um país, a importância da Rússia, né, a importância geopolítica da Rússia nessa condução já há um bom tempo por um líder autocrata e um líder perigoso, porque essas ameaças nucleares, obviamente, fazem parte de todo um jogo, né, de contenção, de intimidação, mas ninguém sabe se num cenário adverso o que o Putin pode fazer, né? Inclusive, já houve deslocamento, né, Jéssica, de armas táticas nucleares para a fronteira ali, né, com a Ucrânia, como um passo. Essas armas nucleares, elas têm táticas, né, elas têm um potencial menor do que, né, outros armamentos nucleares de muito maior destruição, mas elas são terríveis, essas armas têm maior potencial do que as que foram derrubadas pelos Estados Unidos em Hiroshima e Nagasaki. Então, é uma situação complicada. Isso que você está falando do bom momento da Rússia, né? E tem uma equação complicada aí, né, Jéssica? Porque é o avanço russo, enquanto os armamentos, né, e o próprio treinamento de novas tropas na Ucrânia não é completado, né? Então, isso tudo oferece uma boa oportunidade para a Rússia alcançar, já obteve um bom território, né, e alcançar mais território. É isso, Caminoto. Essa é uma questão central, porque assim, desde a tomada de Bakhmut, a Rússia tem feito avanços que são pequenos, são algumas vilas, algumas aldeias, mas eles têm sido constantes. E o que a Rússia parece estar preparando é um ataque à região de Chassivyar, que ela fica numa posição alta e colocaria um dos principais postos de fornecimento de armas para os ucranianos, para as forças ucranianas que atuam no leste de batalha, na linha de tiro da Ucrânia. E o que possibilitou que a Rússia chegasse agora, em 2024, né, nesse terceiro ano de guerra, nessa boa posição? Os Estados Unidos e a Europa, de modo geral, né, os aliados da OTAN, eles, desde o primeiro momento, eles sempre reforçaram que eles consideram essa guerra uma coisa maior que a Ucrânia,
mas uma guerra existencial, porque o temor é de que Putin não pararia na Ucrânia, Exato. caso ele não fosse derrotado, que ele poderia tentar atacar outros países. Mas existe uma distância entre o discurso, entre o que é prometido e o que de fato chega ao campo de batalha. Essa é uma cobrança que o presidente da Ucrânia, o Volodymyr Zelensky, tem feito desde o início da guerra, né? Ele tem feito repetidos apelos por mais armas, principalmente sistemas de defesa aérea, e pelos jatos, porque a Ucrânia não tem soberania no espaço aéreo, então é uma guerra muito difícil, porque a Ucrânia ela foi arrastada para essa guerra de trincheira, né? Uma guerra que lembra a Primeira Guerra Mundial, assim, da forma como ela está sendo lutada. É uma guerra de intensa artilharia, assim, a Rússia usa quantidades cavalares de artilharia, e a Ucrânia está vivendo nesse momento uma escassez de munição. Exato. Porque esses aliados da OTAN, eles passaram a investir em armas mais tecnológicas no pós-Segunda Guerra, durante a Guerra Fria, naquela corrida armamentista. E são armas caras e têm produzido rapidamente, conseguiu levar toda a sua economia para uma economia de guerra, né? Inclusive, que é muito mais fácil fazer isso quando você tem um autocrata no poder, né? Não tem essas regulações que os outros países precisam para aumentar a quantidade de produção de armas. E as armas que a Rússia produz são armas mais antigas, mais baratas, mais fáceis de produzir. Então, a Rússia arrastou a Ucrânia para essa guerra, que é uma guerra de muita munição, e está faltando munição para a Ucrânia no campo de batalha, né? Os Estados Unidos aprovaram aquele último pacote de 60 bilhões depois de meses de impasse no Congresso, que alguns analistas vão dizer que foi um tempo precioso que a Ucrânia perdeu, mas é isso, foi aprovado, ainda não chegou no campo de batalha. E a Rússia aproveita essa escassez de armas da Ucrânia para ir avançando enquanto der. É isso mesmo, Jéssica. E assim, a expectativa é que com a chegada, né, desse dinheiro, dos armamentos, e mais essa semana mesmo houve a aprovação aí de se destinar alguns fundos, né, apreendidos da Rússia, também alguns bilhões pela União Europeia, que, se não me engano, 6 bilhões, algo em torno disso, de euros para financiamento da Ucrânia. A expectativa é que haja uma retomada de um certo equilíbrio, mas isso não há uma expectativa também de que a Ucrânia vai conseguir recuperar no curto prazo esses territórios, né, e essa iniciativa que ela perdeu. E aí você também tem o fator do imponderável, que a gente nunca sabe, né, o imponderável num conflito dessa magnitude e dessa importância para a Europa e para o mundo inteiro. E ainda tem, né, para completar esse cenário de incertezas, as eleições nos Estados Unidos, né, Jéssica, que podem ter um impacto muito grande no nível de ajuda da OTAN, né, para a Rússia. Então, não, é uma guerra, como a gente já sabia, que promete se estender por um bom tempo, e, como você disse, é uma guerra intensa, tem causando dezenas de milhares de vítimas, né, e cujo fim a gente não consegue vislumbrar, e que também tem aspectos econômicos muito importantes aqui na Europa. A Europa agora, a União Europeia está ciente de que precisa se modernizar em termos de armamentos e de defesa, e isso custa muito dinheiro, né? Nós temos países aí com aperto na parte fiscal muito forte, como França, a própria Alemanha, né? As duas principais economias europeias com um orçamento muito apertado. Então, tem vários fatores em ação aí nos próximos meses para a gente acompanhar. O outro tema, né, recorrente, infelizmente, é a questão de Gaza, né, a guerra entre Israel e o Hamas. A gente teve essa semana alguns passos importantes, né? Israel começou, aparentemente, a sua ofensiva sobre a cidade de Rafah, né? Que não ainda uma ofensiva aberta, mas assim, começando a controlar passagens, né, de Rafah para outros acessos a Rafah para outros locais, e com tudo isso, o temor de que essa ofensiva prometida pelo Netanyahu, apesar de toda a pressão internacional,
possa causar ainda uma tragédia humanitária ainda maior do que nós estamos presenciando lá. E aí o Biden, nessa semana, tomou algumas atitudes, né, em relação ao envio de armamentos para Israel, que há muito tempo não se via, no sentido de sustar e ameaçar até com mais suspensões e envio de armamentos para Israel, cujo principal aliado são os Estados Unidos, né? Isso, uma atitude dessa de um governo americano não se via desde a era de Ronald Reagan, né? Quando teve todo lá um conflito na região e que os Estados Unidos também usou como pressão essa questão do envio dos armamentos. Assim, o Biden está numa situação difícil, né, Jéssica, diante dessa, ainda mais com a proximidade das eleições, né, em novembro. Sim, são várias pressões que atingem o Biden ao mesmo tempo, assim. A gente viu nas primárias americanas, já no Partido Democrata, um voto de protesto do eleitorado árabe-americano, que foi muito simbólico ali em estados como Michigan, que são estados importantes nas eleições. Depois você começa a ter uma cobrança dos democratas no Congresso, que ficou muito evidente quando o líder do Partido Democrata no Senado, Chuck Schumer, que é inclusive o judeu que ocupa o posto mais alto na política americana e que sempre foi um dos defensores mais vocais do Estado de Israel dentro do Partido Democrata, ele faz um discurso duríssimo contra o governo Benjamin Netanyahu. Ele fala que o governo israelense que está no poder hoje é um obstáculo para a paz na região, e ele defende que Israel faça novas eleições, que inclusive foi reagido, Israel reagiu dizendo que não é uma república de bananas, que não cabe aos Estados Unidos sugerir quando eles vão ter eleições. Essa declaração do Schumer há algumas semanas, ela dava ali a temperatura de como estava a tensão nessa relação entre Israel e Estados Unidos, porque os Estados Unidos vinham pressionando contra a operação em Rafah, alertando para o drama humanitário na faixa de Gaza, e Israel vinha insistindo que ia lançar essa operação independente do que dizem os Estados Unidos. E aí a gente tem mais recentemente esses protestos nas universidades, né, os campos americanos tomados por acampamentos pró-palestinos, e toda essa confusão que ocorreu no final do semestre letivo para as universidades americanas. Tudo isso é importante porque a gente sabe que nos Estados Unidos o voto não é obrigatório. E esses eleitores, os árabes americanos, os jovens, são grupos de eleitores que tendem a votar com o Partido Democrata. Então, se eles estiverem muito insatisfeitos com o governo Joe Biden pelo apoio até então irrestrito a Israel, eles não precisam nem votar no Trump. Se eles não saírem para votar, o Biden já pode ter a sua reeleição comprometida. Eu estava olhando aqui antes de a gente entrar, Caminoto, o agregador de pesquisas para as eleições americanas do 538, que é um site que costuma fazer esse balanço de todas as pesquisas nos Estados Unidos, mostra na atualização de hoje que Donald Trump aparece com 41,4% e Joe Biden com 40,7%. Então, hoje, no dia 9 de maio, ao que tudo indica, a gente vai ter nos Estados Unidos, mais uma vez, uma disputa acirrada, decidida em alguns estados-chave, que são aqueles estados chamados os swing states, né, que são os estados que, ora, elegem o Partido Democrata, ora, elegem o Partido Republicano e que costumam ser muito decisivos na eleição americana. Então, todo esse contexto é importante para a gente entender a recente manifestação do Joe Biden que condiciona o apoio dos Estados Unidos a Israel. Desde 1946, né, no pós-Segunda Guerra Mundial, os Estados Unidos, até 2023, ou seja, até o ano passado, os Estados Unidos destinaram para Israel 287 bilhões de dólares em apoio militar, sem contar o que foi gasto para projetar o Domo de Ferro, que é o sistema antimísseis de Israel. Então, está falando sobre uma parceria que se estende há décadas e que é muito importante para os dois lados. É importante porque Israel precisa desse apoio americano, mas é importante também para os Estados Unidos, que tem Israel um parceiro estratégico no Oriente Médio. E é um momento baixo assim, dessa relação, porque o Biden, além de ter segurado na semana passada o envio de 3.500 bombas que iriam para Israel e que agora estão no limbo. Oficialmente, os Estados Unidos não falam se vão cancelar ou se estão esperando, assim, e está no limbo.
ele faz essa declaração numa entrevista à rede americana CNN, dizendo: se eles forem para Rafah, não contem com o nosso apoio. Se eles forem para Rafah, eu não vou enviar armas ofensivas, ou seja, projéteis de artilharia e bombas. Ele mantém apenas as armas defensivas, como o sistema antimísseis que alimenta o domo de ferro. E além de todas essas pressões, tem a pressão do Biden para mostrar algum resultado em política externa, né? Porque se a gente olha assim, a guerra na Ucrânia, o Biden, desde o início, se colocou como um grande defensor da Ucrânia, né, como a gente vem falando, considera que é uma questão existencial, dá todo esse apoio para a Ucrânia, mas a Ucrânia agora está num momento difícil. Aqui na América Latina, ele tentou mediar as eleições na Venezuela. Aí vai o Maduro e tira os principais concorrentes. No Oriente Médio, ele queria normalizar as relações da Arábia Saudita com Israel. Aí vem o ataque terrorista do 7 de outubro e complica absolutamente essas negociações, né? Embora pareça haver aí uma boa vontade da Arábia Saudita, a gente não está num momento muito propício para as negociações. Então, assim, o Biden é pressionado pelos eleitores, que vem uma certa fraqueza na política externa dele. O nosso colega Daniel Gateno teve nos Estados Unidos fazendo uma série de reportagens, e a primeira mostra, né, ele conversa com os eleitores que falam que consideram o Biden fraco na área de política externa. Então, além dessa cobrança pelo apoio a Israel diante do drama humanitário que vive a faixa de Gaza, também tem essa pressão para mostrar algum resultado em política externa antes dessa eleição que é tão acirrada, né? Tá? As pesquisas não fazem empate. Uma situação complexa para o Biden, ainda mais se levar em conta, há um temor também na Casa Branca de que se pressiona demais Israel, o Netanyahu pode tomar uma atitude, né, de radicalizar, fazer um ataque massivo em Rafah, né, e fazer e aí causando milhares, mais, segundo a Palestina, né, as autoridades, né, de Gaza, já morreram cerca de 35 mil palestinos desde o início do conflito. E a pressão interna também, né, sobre o Netanyahu, que não para de crescer em relação... são vários fatores também em ação simultaneamente, né? Você teve essa semana aí a proposta de acordo, que foi surpreendentemente aceita pelo Hamas, né? E que vinha se recusando aos termos desse acordo, mas aí o governo israelense falou que não aceitava os termos da maneira que eles estavam. Não foi muito claro nos detalhes, ficou tudo meio no ar, mas parece que nesse âmbito não vai avançar. Então, você tem uma situação muito complicada para o presidente Joe Biden. Tudo bem que, no caso da Ucrânia, foi uma vitória atrasada, né, em relação à aprovação do pacote, né, mas atrasou muito e teve consequências, como você disse antes, no andamento da guerra. E essa questão de Israel, sem dizer que essas manifestações, né, Jéssica, nas universidades, ninguém sabe se elas não vão continuar e podem até crescer, né? Aqui na Europa, essa semana, a França está tendo várias manifestações diárias. Essa semana, nos últimos 2, 3 dias, houve um apaziguamento por causa do feriado e tal, mas a expectativa é que elas continuem, né? Eu estava, até antes da gente começar aqui a gravação, eu estava vendo, tem aquele festival de música anual aqui, hiper popular, o Euro Music, é uma coisa assim, monopoliza as atenções. Nesse ano, tem manifestações imensas por causa da participação israelense nesse festival. Então, é um permanente desgaste e é uma permanente busca de soluções que são dificultadas por esse desgaste. Então, a gente tem uma situação muito complicada, ainda mais no ano eleitoral. E, por último, né, a gente tem daqui um mês, agora menos de um mês, eleições aqui no Parlamento Europeu, que são muito importantes no sentido simbólico, inclusive, porque você vai ver, provavelmente, uma vitória, no caso da França, por exemplo, muito forte da extrema-direita e de outros países também, que tem uma posição muito diferente da que hoje é defendida pelo Macron ou pela presidente da Comissão Europeia, Ursula, né, ou mesmo pela Alemanha e outros países em relação à Ucrânia
e também em relação a Israel. Então, são fatores aí que vão merecer a nossa atenção nas próximas semanas e meses. Sim. Você tem alguma coisa mais a comentar, Jéssica, sobre isso? Não, só uma observação sobre as eleições para o Parlamento Europeu, né, que a gente está falando que começam no mês que vem, mas que já tem, de certa forma, causado uma crise, elevado a tensão na Europa por causa da violência política, né? Foram 3 casos na Alemanha, mas também há casos registrados em outros países, e aí na Alemanha, que é onde estão concentrados a maior parte dos casos, já tem protestos contra esses grupos de extrema-direita, contra a violência política. Então, são outros elementos também que vão adicionando a essa tensão global, né? Assim, é uma tensão Exatamente. Da América Latina, dos Estados Unidos, da Europa, do Oriente Médio, assim, são vários pontos de tensão ao mesmo tempo. São nós temos 2 fatores, né, políticos globais aí muito importantes em termos de impacto, como você disse, a Ucrânia e o Oriente Médio, né? Tem um fator terrível que a gente já mencionou aqui nos programas e não tem a atratividade, né, que esses 2 têm, mas assim em termos humanitários é terrível, que é o Sudão, que parece que agora está havendo novamente uma maior atenção à calamidade que está acontecendo no Sudão na guerra civil, com milhões de pessoas deslocadas, enfim. Mas esses 2 fatores são muito relevantes. E essa questão dos ataques contra políticos, né, você mencionou na Alemanha, é muito séria, é muito complicada, e para complementar tudo isso, nós também temos uma instabilidade política no Reino Unido, porque nós temos aí um primeiro-ministro, um governo conservador cada vez mais fraco, né? Nós temos aí cada vez mais próximo uma eleição que promete polarizar. E uma grande preocupação em tudo isso, Jéssica, principalmente agora, a primeira eleição aqui no Parlamento Europeu, é a questão do impacto das mídias sociais, dos ataques cibernéticos e também da inteligência artificial, que é um componente, né, vai ser o primeiro teste de como esses fatores vão influenciar. A Rússia, notoriamente, vem realizando vários ataques cibernéticos, né, motivos até de reclamações de vários países aqui da Europa e também dos Estados Unidos, e a gente vai ver agora, nesse ambiente polarizado, a que ponto isso vai chegar, até como um primeiro sinal do que nós podemos ver no Brasil, aí para as eleições municipais. Sim, sem dúvida. A gente já teve até alguns exemplos na eleição americana de uso da inteligência artificial para criar notícias falsas envolvendo o presidente Joe Biden, e ainda faltam meses, né, para a eleição. A eleição é só em novembro e a gente já tem alguns casos esporádicos. Então, é realmente uma coisa para ficar em alerta a partir de agora, né? É mais um motivo de atenção. Exatamente. Bom, o papo foi ótimo, Jéssica. Prazer conversar com você sempre. Prazer aí para todo mundo aí da nossa audiência no Estadão. Semana que vem a gente volta, falando aí dos temas que estão pegando mais pesado no mundo, né? Não falta tema, vocês viram aqui na conversa com a Jéssica. E semana que vem a gente volta aí com o Ponte Aérea. Foi um prazer falar com você, viu, Jéssica? Um abraço. Prazer, Caminoto. Abraço para você. Até a próxima. Até a próxima.